Fala, senhoras e senhores! Você que está aí, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Muita axé para você. Já chega deixando aquele likezão, comenta aqui no final do vídeo, no meio do vídeo, que a gente estiver trocando uma ideia e compartilha com aquele parceiro, com aquela parceira do santo que você conhece, que você debate ali sobre a religião. E vamos embora para mais um tema, hein? Como melhorar a minha incorporação? Como melhorar sua incorporação. Então eu vou começar de alguns fundamentos e depois eu vou mais para específica falando sobre a incorporação, beleza? Eu quero que vocês viajem comigo aqui em algumas coisas que a gente vai estar trocando a ideia. É, vou tentar me concentrar que tem um vizinho aqui com uma furadeira, meu irmão. Parece que ele está aqui do lado, mas eu acho que não está saindo no som. Então vamos lá. Pega um papel e uma caneta também. Não vou ensinar como melhor, não é macumba não. Mas você vai perceber alguns caminhos que podem ajudar você na sua incorporação. Ou melhor, na sua mediunidade como um todo, tá? Partindo do princípio que a gente tem que enxergar a nossa mediunidade, que a incorporação dela é uma das gavetas desse meu armário que eu tenho espiritual. A incorporação não é a gaveta inteira do armário. Ela é uma das gavetas que pertence a esse armário, vamos botar assim, mediúnico, que é o nosso corpo. Então é uma área sua mediúnica, correto? E aí eu vejo muita gente assim, poxa, mas eu sinto dificuldade, eu sou médio consciente, eu sou médio inconsciente, comigo não é tão legal. E eu vou tentar falar de alguns princípios que vão te nortear e vão ajudar demais a sua incorporação e a sua mediunidade como um todo. Vamos lá? A gente tem muita mania de querer colocar certas coisas, certos assuntos, certos tópicos, certo debate, quando a gente vai para a matriz africana, seja na Umbanda, seja Candomblé, seja em tudo, mas dessas nossas vertentes que existem aqui no Brasil, a gente tem como um olhar assim, sabe aquela coisa meio embaçada? Então, é uma coisa muito mística que acontece, que quando o meu Exu vira, parece que o mundo está explodindo. Vamos parar com isso. E vamos ter uma conversa de adulto aqui. Vamos deixar o jardim da escola para trás. Vamos virar adulto junto aqui agora nessa conversa. Vamos lá. Então, vou te convidar a fazer uma viagem muito doida aqui comigo, hein? Preste atenção no que eu estou falando. Se o seu dom em que você pensa que você quer receber esse dom ou você quer esse dom para uso pessoal, você está no jardim de infância ainda, tá? Por quê? O dom, ele nunca é para você. Você é o portador do dom. Você porta ele, mas você não é o dono. Quem acaba sendo dom, quem acaba sendo dono do dom? O próximo. Quem vai estar na sua frente. Oxe, que viagem louca é essa? Começa pensando assim: se o seu dom é uma ponte, que é você, se o seu dom usa uma ponte, que é você, o seu corpo, sua vida, sua mente, o seu fluido espiritual, energético, se esse dom, se essa incorporação ser só para você, não tem porquê. Até tem, mas na frente eu falo mais. Mas vamos no pé da letra mais fundo. Então esse dom, ele tem que ser fruto. Como é que esse dom passa por você, que é uma ponte, e vira fruto? Quando ele está para o outro. Então, se esse teu dom de incorporar, a intenção é somatizar, somar na vida do próximo que está precisando, que talvez não tenha um cheiro de perfume que veio bom aqui, ó. Temos companhia no quarto, fiquem à vontade. Me chama de maluco. O que acontece? Se isso parar só em você, não tem porquê.
Ah, mas eu tô tanto tempo na Umbanda, no Candomblé e não viro. Né? No Candomblé tem até o lance lá de ser Ogã, quer e tal, já vai para outro assunto, mas eu tô falando assim, eu não sinto aquela coisa, mas para que que isso está chegando até em você? É óbvio que existe uma coisa ali energética que automaticamente vai evoluir você como ser humano. Mas se você quer isso só para ter ou só para falar que tem, é aquele som, som tá, tô querendo descansar, meu vizinho tá com som alto, vou botar minha pombagira para ir lá, meu Exu para ir lá no som do vizinho para queimar aquele som. Você tá no jardim da infância ainda. E aí esse vídeo aqui não é nem para você. Você pode jogar a aba aí, se você estiver na televisão, já pode voltar e sair daqui do meu canal, porque esse canal, eu e essa conversa não é para você. Você está em outro ramo aí que não é de uma pessoa, de um ser humano que leva a espiritualidade é certa. É certa não, que não existe uma. Errei, tá vendo? Viu? Que a gente erra, não é certa, mas pelo menos num caminho brando, equalizado, equilibrado e que é um caminho normal, aonde a gente não vai se machucar tanto, porque a espiritualidade nem sempre é aquele mundo de rosas. E na maioria, eu costumo dizer que 90% dos casos, tudo que se acha está errado. Provavelmente a espiritualidade vai vir, vai desembaraçar tudo aí, a gente sempre aprende alguma coisa, e a maioria dos caminhos que a gente arruma aí, mentalmente, eles são errados porque a gente pensa merda o tempo inteiro e a gente dá mole. Então vamos lá, pensa você está dentro de casa e você tem um receptor de alguma coisa. Vamos botar assim, você tem um copo d'água, ok? Só o copo, a água não existe. Vamos dar um exemplo que essa água ela vai ser o ato de incorporar o espírito. Nossa, estou inventando esse exemplo agora. Então, se eu errar, eu vou cortar na edição. Olha só, pensa nisso. Então, se esse copo quer você não se limpar, não estiver no lugar certo, não ter cuidado para ninguém se esbarrar aqui e quebrar, tá sujo, não se limpar, quando essa água vem, a água não vai ficar tão boa, correto? E principalmente se essa água for dada a alguém que precisa dessa água, que está com sede, essa água também não vai ser nem bem vista e nem tomada, correto? Então, assim, na simplicidade, você tem a autoproteção, tem ambiente que não vai ser mais para você. Eu sei que dependendo da onde esse vídeo cair na mão de quem vai estar assistindo, vão ter pessoas que não vão concordar comigo e tá tudo bem. Mas eu acho que você em contato com um tipo de energia, com um tipo de espírito, com um tipo de guia protetor, seja o nome que você quiser usar, existem coisas que você vai ter que abrir mão. Então você vai ver que antes você frequentava boteco, balada, saía, transava com um monte de gente, seja homem ou mulher, e pura pererê, pererê, pererê. E você vai ver que quando você estiver mais na vibe espiritual, em que um guia está sempre trabalhando na sua cabeça, você pode ir nesses lugares? Pode. Deve? Eu acho que não. Porque até porque se você é um canal, esse canal tem que estar limpo. Esse canal tem que estar energeticamente bem para o que chegar aí. Então, assim, não pode ser fruto de ego. Não pode ser fruto de, olha, eu trabalho com fulano de tal. Tá, legal, mas e aí? O que acontece? Quais frutos são gerados através desse teu tipo de trabalho? Você já ajudou alguém numa saúde, num emprego, num conselho, em não desfazer um casamento? De ajudar uma criança que está passando por um monte de coisa que ninguém sabe resolver e médico nenhum resolve? Então, assim, quando as pessoas se tratam desse assunto, as pessoas vão mais na sacanagem, que é o quê? O Exu e a Pombagira tá bebendo ali, aí xinga, fala um monte de sacanagem, que pererê, pererê. Tá, não discordo. Ok, é o jeito daquele espírito trabalhar. Tá, mas quais são os frutos dessa incorporação? Porque essa incorporação tem que ter fruto, começando em você
e transbordando para o outro. Porque não adianta o meu espírito mandar você parar de trair tua mulher e eu trair a minha. Então as coisas não adianta eu trabalhar com o espírito e usar algum tipo de droga. Então tem coisas que elas não vão conversar. E aí, cara, o que cansa, eu pelo menos como sacerdote, o que me cansa? Essa infantilização, cara, essa imaturidade, essa oba-oba que cada vez a religião está vivendo mais e na minha concepção está ficando pior. As pessoas estão perdendo a noção, estão perdendo. Não estou aqui para julgar ninguém, mas a galera está perdendo a mão, perdeu a mão. Então, pensa numa coisa. Eu não estou falando para você pegar o que você faz e cristianizar, não, levar para o lado cristão. Até porque isso é até tema de outro vídeo que eu quero falar. Mas, cara, para que essa incorporação está acontecendo, bicho? Por que ela está acontecendo? Ela está sendo. As pessoas falam de alguns casos de animismo, né? Que é onde que, de fato, não existe espírito nenhum, mas você mesmo acredita que tem um espírito em você, que está isso, que está aquilo, que eu acho que acontece nessas pessoas que vão para balada e recebe pombagira, tá dentro de quarto de motel e recebe, não sei. Essas coisas que vão acontecendo. Mas o que eu quero trazer aqui é uma pauta tranquila, de fato, das pessoas que querem levar a sério e que vai receber uma entidade, a entidade vai ter o que falar, sabe? E somos tão pequenos ao ponto de, não, a pombagira não falou a cor da minha cueca, pô, então ela não é Padilha, não. Pô, a gente está no jardim da infância, cara, se você está pensando isso. Que às vezes a pombagira não adivinhou nada, mas ela te deu um conselho que você exercendo, você vai pular 20 etapas da sua vida e vai amadurecer mais rápido para chegar no seu destino mais rápido ou realinhar o seu destino mais rápido. Não que isso seja errado e que você vai fazer isso em benefício de pular etapas, mas automaticamente, quando a gente não sabe, senta a bundinha para aprender, a gente evolui mais rápido de quem está na balada uma hora dessa enchendo o rabo de cachaça. E aí cada um com seu cada qual. Aí eu escuto gente assim: ih, rapaz, depois que eu comecei a incorporar, eu fico meio estranho quando eu vou na balada. Quer dizer, não tem contato nenhum, não tem, sabe, aquela simbiose com o espírito, de tipo assim, de entender o recado. Cara, se eu tô aqui e não tô me sentindo bem, o que que tem aqui? Pô, tem miliciano, tem traficante, tem tudo que não presta, né? E tem cachaçada, tem não sei o quê. Cara, eu acho que eu vou sair aqui para ver como é que eu vou ficar. E me sentir bem, é. Já esse lugar já não está me fazendo bem. Ah, mas dá para ter uma vida espiritual super ativa, aonde eu até ajudo os outros dentro da minha incorporação e ter uma vida normal também? Normal também? Desculpa, não dá. Mas tem gente que fala que dá. Não dá. Eu estou falando uma coisa direitinho, para você não ter dor de cabeça, para você não ter perrengue. Então, outra coisa que eu quero falar também, o ego, esquece ego. Você pode estar odiando a outra pessoa, recebeu sua entidade. A tua entidade vai abraçar e vai falar com a outra pessoa como se não tivesse acontecido nada. Eu estou falando no caso de incorporação mesmo. Mas existe aqueles médicos que parou de falar comigo, mas quando recebe também não fala comigo. Quer dizer, eu não vou julgar que não tem nada ali, não. Mas aí eu também tenho que ser sincero para vocês, eu não posso fazer personagem aqui, né? Eu vou julgar sim e vou falar lá, marmotagem, tá de sacanagem. Então, são certos tipos de coisas. O ego não pode ser aquela grande coisa. Nossa, eu vou receber aqui para as pessoas verem que eu tenho uma pombagira, um Exu. Eu tenho. Cara, esquece isso, porque no final é você com você. É você com a sua espiritualidade, é você com a sua consciência, é você devendo também explicação para esse espírito, porque automaticamente você não não exercendo certos tipos de mandamentos ali, essa incorporação não vai ser 100%, essa incorporação não vai ser, e eu não estou falando aquela incorporação de África não, de tacar fogo no corpo, aquela coisa, não estou falando disso não.
Eu estou falando em que pessoas vão ser ajudadas, vidas vão ser transformadas. Você não sabe o que aquela entidade de luz ali está no seu caminho para poder fazer. E aí é óbvio que a gente pode ser no perrengue ou não, mas com a vida arrumada, no sentido de, pô, eu consigo comer o que eu quero, né? Eu tenho uma vida boa, eu não vivo no perrengue, pererê, pererê. Às vezes, uma palavra amiga dessa pessoa, desse guia, faz essa pessoa virar uma chave onde de repente ela vai parar de sentir, de passar fome, ela vai parar de usar droga, ela vai sair de um morro traficando, ou ela vai deixar de assaltar. A gente não sabe, porque a nossa porta do barracão está aberta para todo mundo. Eu falo que a nossa porta do barracão, meu irmão, é uma emergência pública e que a gente não faz separação de quem tem e quem não tem. Uma igreja, se o cara pode ser membro ou não da igreja. Ele chapou na cerveja, ele não vai pro culto, ficar com cheiro de cachaça do lado de alguém assistindo o culto. Agora, na macumba vai. Ah, mas por quê? Porque um dia alguém aceitou. Por quê? Esse cara que está com bafo de cerveja, você vai acolher ele para poder modificar e tentar dar uma vida melhor e tentar ajudar? Isso eu estou dando exemplo, pelo amor de Deus, né? Ou você vai expulsar ele do seu barracão? A maioria abraça. E vai que de repente dentro desse abraço, a dor do cara diminui, ele para de beber. Porque qual é o normal? Você é cachaceiro safado, rapaz. Você não quer porra de uma com nada. Isso dá 7-1. Quando você tá mais espiritualizado, pô, não, cara, dá uma chance pro amigo, vamos ver o que, é que o amigo tá passando. Vai que ele precisa de uma ajuda, vai que ele tá afogando as mágoas na bebida, ou vai mesmo que é um processo obsessivo que ele tem, não sei, vamos conhecer a vida do cara. Se realmente o cara for safado, a gente não ajuda. E isso é o que mais tem dentro da nossa religião. A maioria faz isso que eu tô falando. Existem seus lugares ruins? Existe, mas vamos falar de coisa boa? A pessoa vai apoiar, cara. A gente abraça, a gente não expulsa. Ah, o cara errou, abraça. Vamos fazer um ebó aqui, vamos tentar, vamos fazer isso. Então, o que eu estou te falando, porque quando a gente faz uma misturada de comida dentro desse assunto, né? Uma misturada de um monte de coisa, onde vai para tudo quanto é lado, mas as coisas se conversam. Que é isso, entendeu? É manter tua cabeça numa linha de raciocínio aonde que você vai estar para o outro, você não vai estar para sacanagem, coisa errada você não vai se envolver, coisa que prejudica o outro você não vai se envolver, coisa que pererê, você já não vai se envolver. Você sabe que você tem um trabalho espiritual, então certos ambientes você não vai estar mais, porque quem tem sensibilidade espiritual, não estou nem falando de incorporação, porra, é óbvio, cara. É óbvio que você vai numa balada, você sente a energia. Você vai numa casa a casa das primas, para não falar o nome aqui, você sente a energia pesada. Eu não estou falando não é por causa delas não, tá? Pelo amor de Deus. Mas o ambiente traz parece que você está num processo obsessivo. Parece que suas energias você sente aqui que tem aquele quarteto fantástico, aquele cara elástico, você vê o teu perispírito fazendo assim, ó, a energia saiu. Então, sabe aquela, mas não dá para abraçar o mundo com as pernas. E realmente não dá não, você tem que ser bom em selecionar coisas para você. Eu aposto aqui que já teve uma pessoa totalmente que tem uma vida ativa sexual muito ativa, muito ativa. Eu tenho certeza que você já foi para a cama com uma pessoa, seja homem ou seja mulher, e depois de uns dias, ou no outro dia caiu doente, ou com resfriado, garganta ruim, ou deu febre, ou não conseguiu ficar. Você acha que é por quê? Porque você só quis dar uma namoradinha e ir embora. Pode ser. Mas a maioria das vezes toma-lhe obsessor no lombo. Então, o que eu quero dizer com isso, já resumindo para ir para o final? Você vai ver que é um mix de coisas. Não pode ter seu ego, não pode que você querer se amostrar, não pode ser uma coisa em vão, não pode. Realmente o recado tem que ser um recado em que
vai se somar na vida de uma pessoa, mas não, ó, moço, eu estou vendo que o senhor vai ter caminho, hein? Daqui a um tempo o senhor vai se dar bem. Não é isso. É muito além. E quem já trabalha um tempo com alguma entidade vai me dar razão. Então você que está começando agora, guarda teu ego lá no cantinho. Eu mesmo, quando eu entrei, óbvio que eu entrei muito garoto, mas eu demorei 3, 4 anos para incorporar. Fui aprendendo ali, observando, aprendendo, olhando. E aí as coisas vão acontecendo. Um dia eu vou tirar um vídeo só para contar como é que foi, assim, bem o meu começo, assim. Foi muito louco. E aí, e maneiro pra caraca ao mesmo tempo. Então, deixa teu ego de lado, deixa o seu querer de lado. Converse com o seu pai de santo ou com a sua mãe de santo. Há necessidade de eu incorporar agora? Porque eu passo mal na gira, mas não incorporo. Tem como conversar com um tipo de minha entidade? Eu não entendo muito bem. Ô Pai de Santo, tem como o senhor me ajudar nisso? Para dar uma travada para eu poder analisar aqui mais ou menos, eu ir me conhecendo, porque não adianta. Esse vídeo aqui eu estou falando alguns tipos de condutas que você pode tomar para você melhorar a sua incorporação. Mas quem vai achar o tom certinho da incorporação para o momento que você vai incorporar ou para ficar melhor você na sua entidade? Não é eu nem ninguém. Se bobear, eu acho que nem a entidade também faz parte disso. Óbvio, né? Ela tá ali, mas não é a maior porcentagem é a sua. É que lembra aquele, não sei, a sua idade que você está assistindo esse vídeo, aquele radinho de pilha que você tinha que ficar rodando o negócio assim até achar a estação certa, e você achou errado, ficava e aí quando você daqui a pouco a voz vai ficando, vai ficando, vai ficando, daqui a pouco a voz e a música limpinha. Aí tu achei a rádio que eu queria. É exatamente isso que vai acontecer com você. O que eu estou te falando aqui são alguns conselhos para essa rádio você achar mais rápido e achar melhor e ficar mais limpo. Que são essas coisas que você não pode levar para dentro dessa incorporação, que você vai se arrebentar. Ah, mas tudo que você falou aí eu fiz diferente e incorporo. Eu tenho certeza que se do momento que você incorporou até hoje você está batendo cabeça. Se você não estiver batendo cabeça, me desculpa, não é praga. Vai ter uma hora que você vai cair dentro do buraco e vai embora e vai falar que macumba é coisa do demônio. Para finalizar, eu vou finalizar bonito agora. Vou voltar um pouco lá no começo do vídeo e vou finalizar uma coisa que vem na minha cabeça agora. Se esse dom da incorporação, de fato, é só para você, esquece, já falei isso. Esse dom tem que ser uma coisa assim que você vai endeusar, que é de energia boa e de energia que modifica a vida das pessoas, em que você vai ser um canal que esse dom vai entrar em você, vai usar da sua energia, vai usar daquilo que Deus preparou, que o orixá preparou energeticamente dentro do seu corpo, e o axé vai ser multiplicado e vai ser dividido, ou seja, vai para quem está na frente de mim, correto? Por quê? O fruto disso que vai mostrar se sua incorporação é boa ou não. Ah, mas tem pessoa que não quer ouvir o espírito ou o conselho do pai de santo ou da mãe de santo. Tá, não tem importância, mas aquilo que saiu de você, se ele tem direção, se você tem o meu dom, eu só porto ele, porque se você portar, você está no jardim da escola. Só, tá? Você também. Mas o que que faz isso? É o fruto. Que fruto é esse? Cara, quando passar essa fase sua espiritual de nossa, o Exu do meu pai de santo falou a cor da minha calcinha. Olha, ele falou a placa do carro que ele ia me dar e deu, a placa era igual. Não normalize Exu. Sabe por quê? Uma hora isso não vai ter mais. Ah, mas porque o Exu deixou de ser Exu? Não. É porque ele já te moldou. Agora é o que você recebeu com você se moldar. Porque aí quando você ouviu o primeiro não, você não vai sair da casa de santo que nem um menininho chorando. Porque quando você passar um perrengue com a sua espiritualidade, você não vai pensar em largar. Os que passam perrengue
muito tempo e joga tudo no lixo. Eu prefiro esses do que os falsos que tá direitinho. Mas eu tô falando de normal. Tem pessoa que acha que vai incorporar Maria Padilha, Zé Pilinta, e o Zé Pilinta pode fumar maconha, mas isso eu não quero nem falar aqui, né? Que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, eu espero que quando você tomar sua primeira porrada da vida, que todo mundo tome, você não duvide de espiritualidade nenhuma. No começo, você precisa acreditar na sua espiritualidade? Sim. Mas, Ariel, eu posso botar um pouco mais de lenha assim para mim aumentar minha fé? Eu boto em quê? Em mim mesmo? Não. Bota no seu pai de santo. Bota na sua mãe de santo. Óbvio, óbvio, óbvio. Normalizado, sem deusar ninguém. Por que que eu tô te falando disso? Vai te dar tempo em você sentar no banquinho para aprender. Vai te dar tempo de você pegar experiência, vendo tanta coisa que vai acontecer dentro da sua casa espiritual, que vai acontecer com você. Vai te dar tempo de criar casca. Então, o primeiro perrengue que você vai passar, você não vai culpar ninguém. A primeira topada que tu der num sofá vai ser porque você não prestou atenção e machucou o dedo e está doendo. Não vai ser porque você está devendo uma caninha da roça pro Exu. E tem gente que acha que Exu é medinho cachaceiro. E se você não botar lá uma barricada de carninha da roça de 3,50, ele vai destruir a sua vida. Pelo amor de Deus, vamos virar adultos. Vamos deixar coisas assim de canto, porque não é legal. Então, eu depois eu vou trazer mais vídeos sobre isso. Porque eu acho que eu falo, a gente vai para um monte de lado. Eu acho que uma coisa vai somando com a outra. Não tem como só falar especificamente disso. Mas eu espero que você tenha pegado um pouquinho de alguma coisa que eu falei aqui. Não deixe a sua vaidade falar. Espero que no seu primeiro perrengue de vida, que todo mundo tem, do pai de Santa ao Iaô do Abian, todo mundo passa perrengue na vida, todo mundo passa a fase do deserto. Falei que nem os crentes agora. E eu tenho certeza que se você estiver vendo esse vídeo aqui sem emprego, sem saúde, eu tenho certeza que nada é usado em vão. Então eu tenho certeza que agora eu não sei o tipo de energia, quem você confia, quem você deixa de confiar, mas eu tenho certeza que nesse exato momento esse tipo de energia vai te alcançar aí, que você está assistindo esse vídeo. Ele vai arrancar, a gente fala, Arum da sua vida, que é a doença da sua vida, vai cortar essa depressão que você está sentindo, vai cortar a ansiedade, vai abrir caminho para você, vai abrir caminho de emprego, e daqui a pouco você vai falar: nossa, eu não sei o que aconteceu, mas certos tipos de coisa começou a acontecer na minha vida e eu tô melhor. E isso não tem nome. Eu posso chamar de Maria Mulambo, você de Maria Padilha, o outro de Oxóssi, o outro de Ogum, o outro de Deus, o outro de Espírito Santo. Mas isso é amor, mutuamente. Você é aberto para responder e para receber, e eu aberto para falar. Existe ainda orixá, ainda existe Deus, ainda existe tudo. Então calma, calma que isso vai passar, tá? Muito axé agora. Me senti agora, não fala que eu te escuto, né? Tamo junto. Um beijo. Oxóssi te abençoe. Eu sei que uma porta vai abrir na tua vida. Eu tenho certeza. Tamo junto. Um beijo.